Bom dia! Apenas por educação a você que está aí acompanhando esse boletim especial de domingo, já que o Vasco mais uma vez decepcionou o seu torcedor. Ontem, na estreia do time no Campeonato Brasileiro da Série B, uma atuação pavorosa, vergonhosa, pífia, seja lá o adjetivo que você quiser usar, e fomos derrotados pelo Operário Ferroviário do Paraná por 2-0, mesmo jogando em São Januário. E os 2 gols da equipe paranaense foram marcados ainda no primeiro tempo em falhas individuais e clamorosas da defesa do Vasco. Eu não gosto muito de mostrar aqui os gols dos adversários, mas os de ontem merece e olha, você vai ficar atento aos erros clamorosos que aconteceram nesses 2 gols. No primeiro, o lateral Zeca perdeu uma bola fácil, ainda no setor defensivo, Felipe Garcia roubou e Leandrinho de dentro da área bateu cruzado e abriu o placar. Já no segundo, nem precisou de pressão. Andrei errou um passe para Galarça, Jean Carlos foi esperto, recuperou a bola e deixou o atacante Ricardo Bueno, que com tranquilidade fez 2-0. E o lateral Léo Matos, assim que acabou a partida, falou assim sobre a atuação do Vasco contra o Operário. Confere. Eu costumo dizer para meus amigos, para minha família, que o homem não pode apanhar na mesma esquina 2 vezes. Se ele passou por ali, não deu certo, apanhou, ele tem que ir por outro caminho. E nós, no Campeonato Estadual, já teve algumas situações parecidas como essa, entrar sem intensidade no jogo. E o que a gente vem falando desde o início é o seguinte: se a gente não igualar na força, a gente não vai ganhar. Uma equipe muito bem preparada, veio aqui, deu um nó na gente, a gente não conseguiu se livrar. O Marcelo vem, durante esses 3 meses aí, tentando implementar o sistema de jogo dele. Muitas vezes a gente conseguiu fazer, mas hoje foi um dia infeliz que a gente não conseguiu aplicar nada do que ele pede. Segunda divisão é assim, a gente vai ter que se adaptar. Nós temos jogadores no elenco que tem muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade para vencer esse tipo de competição, precisa de mais intensidade. Então, vamos agora concentrar na Copa do Brasil e próximo domingo tem novamente jogo de Série B para a gente poder reverter essa situação. Já o técnico Marcelo Cabo analisou a partida e respondeu: o que faltou ao time ontem, Marcelo Cabo? Realmente, hoje não fica muito difícil de analisar a atuação do Vasco. Foi uma atuação que faltou quase que tudo, né? A gente faltou quase que tudo hoje. E eu apregou que os nossos primeiros 20 minutos foi muito crítico, muito abaixo de qualquer realidade de uma equipe que vai pleitear o que o Vasco precisa pleitear dentro da competição. Eu acho que determinou o jogo ruim do Vasco foi os primeiros 20 minutos. Foi muito abaixo, nos faltou assim intensidade e nos faltou entender o que é a Série B. A gente precisa entender que a Série B, além de aliar técnica, tática, tem que aliar muita competitividade, né? Então a gente foi muito abaixo os primeiros 20 minutos. Contudo, a gente ofertou os 2 gols ao Operário, 2 bolas que estavam sobre o nosso domínio, tomamos os gols e o primeiro tempo muito abaixo. E no intervalo a gente precisou tomar algumas medidas para que a gente pudesse voltar e buscar reação. Iniciamos bem o segundo tempo, tivemos ali 2, 3 boas chances de gols, eles mandaram a bola na trave e o risco era calculado, a gente tinha que se propor ao jogo, buscar o gol a qualquer momento e a gente ia deixar vulnerabilidade atrás, e foi o que aconteceu no jogo, mas infelizmente o resultado final foi uma derrota numa estreia, o que a gente não esperava, e agora a gente precisa buscar entender o que aconteceu e corrigir para a sequência da temporada. Mas muitos torcedores também questionaram a questão do Vasco ter escalado um time inicial com o Gabriel Peck no meio e Figueiredo como titular na ponta esquerda, já que essa escalação nunca foi utilizada no Vasco na pré-temporada, durante os jogos do Campeonato Carioca e até da Copa do Brasil. E aí eu perguntei na coletiva de imprensa ao técnico Marcelo Cabo qual foi o motivo para escolher essa escalação. E o técnico do Vasco respondeu assim: a gente veio criando algumas alternativas. Eu tentei o Morato por dentro nos 2 jogos e não funcionou. E no segundo tempo contra o Botafogo, o Peck se ouve muito bem nessa posição. A gente tem um Marquinho
voltando de lesão. Nós temos o Sarrafiori, que chegou agora e com certeza não aguentaria um jogo todo, né? E eu testei durante a semana o PEC por dentro e ele funcionou muito bem. E o Figueiredo é um jogador que joga pela esquerda sempre, desde as categorias de base, vinha treinando muito bem. É um jogador que tem muita força, um jogador que tem um enfrentamento de 1 para 1 muito bom, e um jogador que tem uma bola aérea e pisa muito bem na área, né? E o Morato voltou para sua posição de origem, que é onde a gente entende que vai render bem. Então eu acho que, taticamente, a gente não mexeu muito na equipe. A gente, dentro das observações, tentamos encaixar aquelas peças que a gente entendia que poderia ser o melhor para o Vasco. Mas eu vou te falar, Emerson, eu acho que qualquer formação que a gente colocasse, qualquer jogador que a gente colocasse hoje para iniciar o jogo, da maneira que a gente iniciou o jogo, seria esse o resultado, porque eu acho que o problema não foi as peças e as escalações que a gente fez, foi tecnicamente muito baixo, a nível de concentração muito baixo e a intensidade muito baixa, que fez o que determinar os primeiros 20 minutos, que determinou o que foi o jogo. E antes de voltar a falar sobre a partida de ontem, vamos aqui com algumas informações importantes, principalmente da base do Vasco. O time sub-20 ontem venceu a equipe do Madureira pela 3ª rodada da Taça Guanabara, jogando no Nivaldo Pereira por 1-0. O gol foi marcado pelo estreante atacante Emerson Urso, recém-contratado do São Caetano. E ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante da emoção de estrear feito um gol e dedicou esse gol à família dele. Eu fico muito feliz, né? Porque estrear com gol é sempre bom. Felicidade enorme. Agradecer o grupo pela excelente partida, parabenizar a todos. E é isso, muito feliz. Muito bom, né? Ter a família que me apoia, agora realizando o meu sonho, o sonho da minha família, que são todos vascaínos. E eu queria dedicar esse gol a eles, que sempre me apoiaram, sempre esteve comigo em todos os momentos, e esse gol é para minha família. Já pela Copa Rio, os times Sub-15 e Sub-17 venceram o Volta Redonda, o mesmo adversário nas duas categorias. O time Sub-15 venceu por 3-1, já o time Sub-17 venceu por 3-0. As duas partidas aconteceram lá na cidade de Vassouras. Já hoje, às 3 da tarde, o time feminino do Vasco entra em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro A2. As meninas do Vasco vão enfrentar o Atlético Paranaense às 3 da tarde, como eu disse, no Nivaldo Pereira, jogo esse válido pelo grupo F. E o Vasco é o líder com 2 vitórias em 2 jogos. Vai ter transmissão ao vivo pela plataforma MyCujo, então não perde lá na CBF TV, aqui na internet você acompanha Vasco e Atlético Paranaense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. E voltando a falar sobre o time profissional do Vasco, que perdeu ontem na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, o time volta as suas atenções para o jogo de terça-feira, 9h30 da noite, em Bacaxá, contra a equipe do Boa Vista, no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, o compromisso do Vasco agora é no próximo domingo, às 4 da tarde, fora de casa, contra a Ponte Preta. E o técnico Marcelo Cabo deve fazer mudanças na equipe, como ele praticamente revela nessa resposta na coletiva de imprensa após a partida de ontem. A gente vinha até o jogo do Botafogo tendo como nosso ponto forte o nosso meio-campo. Como eu falei naquela oportunidade, nosso meio-campo estava bem encaixado e estava criando boas possibilidades para a gente e nos entregando aquilo que a gente esperava. Mas há de convir que nos 3 últimos jogos, o nosso meio-campo, que eu reputo que é o coração, o cérebro de uma equipe, ela não funcionou como eu pensava. Então a gente precisa agora ter calma, ter tranquilidade, analisar o que foi o jogo para que a gente possa tomar as decisões pontuais, para que a gente possa reverter esse momento que a gente oscilou. A gente agora teve uma oscilação grande no trabalho que a gente vinha fazendo dos 3 últimos jogos, principalmente o jogo de hoje. Aí agora é ter calma, ter cabeça fria, analisar, eu como comandante, ver o jogo de novo e tomar as decisões que a gente precisa tomar com certeza para que o Vasco venha a voltar a atuar como atuava anteriormente. O Vasco teve boas atuações durante a temporada com esse meio campo. Claro que com a saída do Marquinhos a gente perde muito aquele homem de ligação que a gente sabe que ele pode nos sustentar nessa criação da equipe. Trouxemos o Sarrafiori para que ele possa, na ausência do Marquinhos, nos entregar isso, e agora ele precisa de continuidade, de ritmo de jogo, mas claro, a gente vai analisar o que a gente pode fazer e tomar as decisões que vão ser tomadas, decisões para o Vasco poder melhorar e a gente voltar
a ter boas atuações como a gente vinha tendo anteriormente. E para ficar ainda mais claro que vai ter mudança na equipe, o técnico Marcelo Cabo, no final da coletiva, fez um discurso para os torcedores do Vasco e deixou bem claro que vai ter uma troca de rota na equipe do Vasco para o restante da temporada. Que a minha mensagem é que a gente confia muito nesse grupo, eu confio muito nesse grupo. A gente talvez tenha que recalcular a rota, né? O comandante, quando tem tribulações, ele precisa recalcular a rota. É o meu caso nesse momento. A gente precisa, depois de 3 atuações não muito boas, a gente precisa recalcular a rota. Isso é o meu dever como comandante dessa equipe. Então, mas eu quero deixar bem claro que é uma equipe que a gente formou, que a gente criou, que a gente tem convicção e muita confiança nesses atletas e com certeza são eles que vão dar a volta por cima no próximo jogo. E aí, torcedor? Qual é a mudança clara que você quer ver no Vasco? A questão da formação tática? Algum jogador que você, por exemplo, colocaria como titular? Faria alguma mudança? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo porque esse Boletim AV especial de domingo é para isso. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Comenta aqui embaixo o que você achou da atuação de ontem e principalmente qual a mudança você sugeriria ao técnico Marcelo Cabo para fazer na equipe para o jogo de terça-feira pela Copa do Brasil e também de domingo na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco começou perdendo e agora terá 37 rodadas para buscar tentar se reformular e sim colocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam muitos jogos, mas o jogo de ontem deixou a gente bem preocupado. Mas eu quero saber a sua opinião. E eu peço para você dar o like nesse vídeo, é importante, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. E claro, se inscrever também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Bom domingo para vocês, hoje vai ter mais ou menos umas 6 horas outro Boletim AV aqui no canal Atenção Vascaínos e quem sabe a gente também apareça lá no nosso segundo canal, o AV+. Eu conto com a audiência sempre com vocês, porque aqui a gente vai fazer sempre jornalismo esportivo de verdade, de qualidade, com credibilidade, você encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, um abraço e com certeza as coisas precisam melhorar. Valeu galera, fui!